começamos mais um podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança com Ciência, que é um tema muito interessante. A gente aborda sobre a nutrição infantil, muito direcionado aos pais, cuidadores, à comunidade em geral e de uma forma muito inclusiva e acolhedora. O nosso objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecendo sempre dúvidas frequentes dos pais, desmistificando crenças e promovendo o esclarecimento e o conhecimento assertivo sobre a alimentação saudável das nossas crianças. E, sobretudo, de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da nossa família brasileira. Mas eu não vou abordar temas tão importantes e impactantes somente eu, Tamara Lazzarini, sozinha. Está aqui comigo os meus grandes colegas, Dr. Túlio Constantini, pediatra nutrólogo, e Dr. Matias Epifânio, que também é pediatra gastro e nutrólogo. Tudo bem, doutores? Olá, Tamara. Olá, Túlio. Um prazer estar de novo aqui conversando sobre um tema tão importante hoje, mas muita alegria estar juntos. Digo a mesma coisa, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos em frente. E olha, o tema de hoje ele parece simples, mas é uma pergunta que na prática é bem complexa da gente começar a implementar. Como eu posso incentivar o consumo de FLV, para quem não sabe, fruta, legumes e verduras para o meu filho? Aí entra um problema que não é só numa fase da infância. A gente tem muito adulto hoje com dificuldade em se alimentar com frutas, legumes e verdura. Mas a primeira pergunta, primeiro, acima de tudo, entender os porquês, né? Por que a gente tem que garantir que esse consumo se estabeleça muito bem na infância? Hoje, os dados de pesquisas nacionais aqui no Brasil, elas mostram que existe um consumo muito baixo de frutas, legumes e verduras. Por isso, tamanha importância da gente abordar esse tema aqui de uma forma bem leve e aberta no nosso podcast. Incorporar as frutas na alimentação infantil é uma estratégia extremamente importante para promover a saúde e o bem-estar dessas crianças, uma vez que oferecem uma série de benefícios adequados para crescimento, desenvolvimento, como as vitaminas, os minerais, antioxidantes e fibras, que a gente abordou bastante no outro episódio, e também auxilia no sistema imunológico como um todo. Além disso, as frutas, legumes e verduras, eles oferecem uma ampla variedade de sabores, de texturas, o que torna a alimentação mais interessante e prazerosa para as crianças, contribuindo assim para o estabelecimento de hábitos mais saudáveis, reduzindo também a probabilidade de terem doenças futuras ou escolha por alimentos muito processados que têm um alto teor de açúcar, um alto teor de sódio, de sal, ou seja, as frutas, as verduras e os legumes, dada a diversidade que a gente tem no Brasil e regional, a gente tem aí uma diferença enorme de fácil acessibilidade, de quantidade diferente de espécies e sabores, são essenciais para o crescimento saudável e desenvolvimento e prevenção de doenças no futuro. Isso é muito bacana. A gente vem em linha também com a mais recente publicação, que é o livro da Pirâmide dos Alimentos Infantil, que ela aborda e coloca as frutas e verduras e legumes como protagonistas na base da pirâmide. Mas para falar também sobre isso, doutor Túlio, eu vou te fazer uma pergunta assim, bem comum para pediatra, aquele pediatra nutrólogo de raiz. Quais os principais benefícios das frutas, verduras e legumes para o crescimento e o desenvolvimento das crianças, que talvez é uma grande preocupação dos pais, né? Eles querem acompanhar a curva, está crescendo, está desenvolvendo, e porque muitas crianças também rejeitam esses alimentos. São duas perguntas que eu quero te fazer, porque às vezes a gente fala muito do alimento, mas e por que eles rejeitam? Será que você consegue me ajudar isso daí? Assim, acho que eu consigo te ajudar. Eu vou procurar ser bastante objetivo, porque são duas perguntas com respostas bastante complexas, que tem muitas coisas envolvidas. Um pouco dos benefícios da primeira pergunta você já trouxe aqui na abertura, e eu vou listá-los aqui também. Bom, as frutas, legumes e verduras os benefícios delas estão, por exemplo, no desenvolvimento cognitivo e cerebral. Vitaminas, por exemplo, do complexo B, como a vitamina B6, o B9, que é o ácido fólico, eles ajudam no desenvolvimento do sistema nervoso central. Além disso, as frutas, legumes e verduras têm antioxidantes, com bastante destaque a vitamina C e a vitamina E, que protegem as células cerebrais e promovem melhor memória e concentração. Então, esse é um ponto importante que nem sempre aparece no conhecimento dessas vantagens. O segundo é o crescimento físico adequado. Vitamina A, por exemplo, ferro, zinco e magnésio são essenciais para o desenvolvimento ósseo, muscular e imunológico.
Um exemplo disso seria, por exemplo, o consumo de cenoura, que é rico em vitamina A, que ajuda na formação dos tecidos e na saúde, da visão. Um terceiro item seria o fortalecimento do sistema imunológico, né? As frutas cítricas, os vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre, têm bastante vitamina C e outros compostos, inclusive, que ajudam na resistência às infecções. Um outro item que eu acho que é um benefício importante e não muito conhecido é que o consumo desse grupo alimentar, ele previne obesidade e doenças crônicas. Eles são ricos, né, os alimentos FLV são ricos em fibras e pobres em gorduras e açúcares adicionados, então ajudam a manter o peso saudável. Consequentemente, a longo prazo, reduzem o risco de diabetes tipo 2, colesterol alto e hipertensão. E um ponto que a gente não pode deixar de falar é com relação à presença das fibras nesses alimentos que estão presentes e eles promovem regularidade intestinal e previnem a constipação. E também, como você adiantou, eles ajudam na formação de hábitos saudáveis da criança, porque ajudam a desenvolver o paladar infantil e evita, consequentemente, um problema que a gente tem passado nos anos seguintes, né, nas crianças mais velhas, que é a seletividade alimentar. Bom, Julio, posso agregar, pois não? posso agregar outro benefício também, É que eu acho claro, legal, claro, antes de claro. passar para a próxima pergunta. Eu acho muito legal, Túlio e Tamara, a questão do benefício de a própria variedade é um benefício. Imagine se nós consumíssemos três, quatro alimentos e não precisávamos mais de diferentes. Digamos assim, o olhar para a comida de uma forma diversa também nos faz abrir um pouco assim a mente e a experiência a novas coisas. Então, o benefício de comer frutas, legumes e verduras diferentes é uma experiência a seu diferente, a seu que está fora que eu não conheço. Então, eu acho muito esse aspecto, Túlio e Tamara, muito importante também, né? Digamos assim, restringir a alimentação também é uma forma de restringir esse mundo externo. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu tenho pensado muito sobre isso. Incentivar essa experiência é um pouco mostrar isso, que nos abrir ao mundo, né? Ou nos abrir a prazeres, digamos assim, como é a alimentação, mas também a conhecer, experimentar e, por que não, rejeitar, né? Mas acho que esses benefícios são importantes, né? Túlio, o que tu acha? Sim, eu acho assim como você, sim. Quer dizer, a gente manter uma amplitude, né, de experiências alimentares maior, com certeza contribui para a vida como um todo. Exatamente. É. Hum, Muito bom. Agora, vou então para a segunda pergunta, então, né? Porque na prática, apesar dos benefícios conhecidos, e acho que os pais sabem muito bem disso, na prática, muitas vezes a gente tem dificuldade que os nossos filhos aceitem alimentos, frutas, legumes e verduras, né? Existe uma competição muito grande por alimentos industrializados que são mais palatáveis e as crianças acabam deixando em segundo plano esses alimentos tão importantes. E aí, por que que isso acontece, né? Tem razões que podem ser tanto do ponto de vista biológico, psicológico ou comportamental. Então, a saber aqui algum deles. Por exemplo, algumas crianças têm aversão ao amargo, por exemplo, porque muitos vegetais têm compostos amargos, como o brócolis, por exemplo, e o couve. E isso, biologicamente, o cérebro infantil pode associar a venenos como um mecanismo de proteção evolutiva. As crianças têm mais papilas gustativas e são mais sensíveis a sabores mais intensos. Então, o amargo pode ser um sabor de aversão, uma das causas de não consumir esses vegetais. Crianças têm naturalmente preferência natural por alimentos mais doces, né? Então, o ser humano ele nasce com preferência pelo sabor doce. O leite materno é levemente adocicado, né? Então, já vem numa prática, numa experiência anterior. Frutas costumam ser mais bem aceitas do que os vegetais por conta disso. Um terceiro ponto seria uma exposição limitada ou negativa. Então, crianças que não são expostas precocemente às frutas, por isso que a gente falou no nosso podcast de alimentação complementar, o quanto isso é importante ser introduzir logo aos 6 meses, as crianças que não são expostas têm mais chance de rejeitá-los depois. E se essa introdução, essa exposição for forçada, associada a brigas ou castigos, também potencializa a rejeição. Então, são muitas situações, né, que estão envolvidas com essa dificuldade que a gente tem que considerar.
E eu vou passar então aqui uma pergunta para o Matias nesse sentido, que seria qual a influência dos pais e do ambiente familiar nesses hábitos alimentares, né, na aceitação desses alimentos? Eu acho, Túlio, que isso é francamente determinante, né? Digamos assim, eu vou entrar mais por um viés psicoanalítico. Se a gente tomasse consciência da importância que nós temos de pais ou cuidadores sobre os hábitos alimentares, eh, teríamos muito mais atenção, né? Porque pretender que nossos filhos que estão se introduzindo na alimentação, na experimentação, num período fundamental e não nos vê como um exemplo, como um modelo, é impossível que uma criança aceite consumir peixe quando nunca em sua vida viu ninguém consumindo peixe, ou diferentes legumes e verduras. Então, especificamente aqui sobre os hábitos alimentares, se aplica a tudo, né? Então, a influência dos pais é determinante, esse ambiente, um ambiente favorável, um ambiente onde se conviva bem, onde experimentar e não gostar seja tolerado, onde não tem uma obrigação para comer, isso é determinante. A gente vê muitos exemplos e muitos livros sobre isso têm publicado, né, Tamara, sobre diferentes orientações e formas, mas eu acho que assim, o mais importante é que isso seja um exemplo e, ao mesmo tempo, uma aprendizagem em conjunto, tanto dos pais como da criança, né? E que seja um momento importante, porque a gente sabe, né, Tamara, que existe muita neura dos pais e que se preocupa, né? O que que tu vê na tua experiência sobre, mas meu filho nunca vai comer legumes, nunca vai comer verduras? Tem várias preocupações dos pais, né? E bem importantes, muitas delas. Olha, você trouxe um tema, os dois, né? Vocês dois trouxeram uma questão que é um eixo bem que estrutural. E não é uma coisa que a gente está dizendo por percepção, não, tá? Então, tem um grupo de estudo, o mais recente estudo é uma corte bem grande, um estudo com crianças que começaram com 2 anos de idade, já estão aos 8 anos, e tem publicações, não são estudos na Europa, que vem acompanhando o comportamento da família. E eles mostram claramente que os pais, irmãos, né, os pais e os irmãos, eles são exemplo fundamental para a determinação do comportamento e aceitação dos alimentos das crianças. Então, como o doutor Túlio mencionou a questão do alimento como recompensa, olha, se você comer isso, vou te dar aquilo. Não pode, né? Eles não são negociáveis, né? A gente tem que tentar entender isso, né? Não pode entrar nessa neura também que a gente observa, né? Os pais, não, ele tem que comer a qualquer custo. Não, também não. Mas a gente tem que servir de exemplo, né? A casa tem que ser um exemplo, o ambiente onde essa criança está inserida. A gente fala desde os pequenos, né? Porque isso se torna um hábito, até os maiores. A gente ter um ambiente naquele momento isento de tela, porque a criança foque naquele alimento, para que ela consiga se concentrar, ou ver os pais se alimentando. Então, aí a gente não entra com a neura. Quando isso se torna recorrente, olha, já tentamos alternativas, conversamos com o profissional de saúde, né, e a gente tem percebido que a criança não aceita determinado alimento ou determinada consistência, porque é muito comum, a gente já começa a partir para uma avaliação mais detalhada para identificar se isso é realmente algum tipo de seletividade ou algum tipo de neofobia, que o Dr. Túlio falou, mencionou, e eu acho que a gente parte para um outro momento, que é fazer uma avaliação diagnóstica se existe um processo de seletividade alimentar ou uma neofobia alimentar, né? Então, isso sim já não é uma neura, é uma preocupação genuína dos pais. Então, doutor Túlio, você podia falar um pouquinho sobre essa questão? Isso é muito comum, essa neofobia, né? Aparecer com as frutas, verduras e legumes. Você tem identificado isso? Sim, isso aparece, tem sido assim uma preocupação grande no consultório. É, a neofobia é uma das características, né, da seletividade alimentar, ou algum grau mais específico da seletividade, que é o medo do novo, né, o medo da exposição ao alimento novo. E esse medo tem sido encontrado em crianças mais velhas, crianças de 2, 4, 5, 6 anos, e está muito relacionado a falhas ou inadequações da introdução alimentar no primeiro ano de vida, porque a maior estratégia que a gente possa ter para diminuir o risco dessa neofobia é a exposição precoce dos alimentos das mais variadas características, né? Então, a neofobia ela tem sido associada ao risco, a criança tem o risco de
de se alimentar por um alimento novo e não experimentado, e pelo seu instinto de autopreservação, ela acaba recusando. Então, é uma consequência de hábitos alimentares inicialmente mal introduzidos, e aí a criança pode levar essa situação que deve ser muitas vezes acompanhada por equipe multidisciplinar para que isso acabe sendo desmistificado. Mas também, Túlio, né? A gente vê, Itamara, que muitas crianças e preocupações dos pais, ou queixa dos pais, né? Ah, doutor, em casa ele não come nada. Agora, na escolinha, na creche, ele come todo o feijão, né? Então, É, isso é um pouco o que o Túlio falou, né? Essa criança vê a outra criança que adora comer feijão, que não acontece nada com ele comendo feijão, então depois de 2, 3 dias vai decidir, bom, então vou experimentar, mas vou experimentar só aqui, na escolinha, não vou experimentar em casa, né? Então, tem outros componentes sociais, né, de relacionamento, de ganhos e perdas também, que são muito importantes nessa introdução. Aqui a gente não está falando de doenças, de situações, sino de um comportamento da criança e que cada uma dessas crianças segue uma rota, segue um caminho diferente, né? Mas isso é muito frequente, né, Tamara? Tipo, sabe, na escolinha, doutor, ele come de tudo. Aqui em casa, só que o arroz e o caldinho, né? Tu não tem visto isso também frequente, Tamara? sim, e aí o grande desafio, né? Que assim, grupo de mães, a gente tem, eu sou mãe, meu filho tem 7 anos. Então, o grupo das mães é o grupo mais ativo que eu tenho hoje dentro da minha rede, porque essas dúvidas acontecem, né? Olha, seu filho comeu, e aí sempre me pergunto quais as melhores formas da gente apresentar, por exemplo, a FLVs para os bebês, né? Para as crianças pequenas, para os menores, até os que estão evoluindo, né? Tem alguma forma de que a gente faça isso ficar mais atrativo? Essa é uma pergunta que às vezes eles querem ver na escola. E aí hoje tem infinitas opções da gente montar um prato colorido, ou de fazer alguma coisa associada, algum formatinho de bichinho, ou você brinca com, olha, vamos comer a árvorezinha, que é o brócoli, né? Então a gente começa a fazer a criança ter essa experimentação, estimula a questão criativa e lúdica dela associar, dela tocar, dela sentir o cheiro, né? Então, isso é uma forma mais divertida. Às vezes, a criança maior, a gente pedir ajuda para higienizar, coisas simples, onde que não ofereça risco, obviamente, mas são coisas que são atrativas e a gente apresenta as frutas, verduras e legumes de uma forma mais divertida e atrativa para que essa criança consuma, né? Eu não sei se isso acontece, doutor Túlio, como você lida, né, na sua experiência com a recusa assim, olha, eu não gosto, aquele típico da infância, não, eu não gosto. Ele nem experimentou, eu não gosto. São várias estratégias que a gente pode abrir mão, né? A primeira questão que acho que é importante que os pais saibam é que muitas vezes a criança precisa experimentar de 8 até 15 vezes um alimento para começar a aceitá-lo, né? Então aí eu trago para os pais uma coisa que talvez seja até mais importante do que tudo, que é alguma participação mais ativa deles, não só o exemplo, como a gente citou, mas os pais também terem paciência com as fases relacionadas à introdução ou aceitação de alimentos muitas vezes diferentes que ainda não entraram na composição alimentar da criança. E uma coisa que é importante nesse ponto, que eu acho que os pais devem saber, é que a gente deve tentar evitar o rótulo ou tipos de negociação. Frases do tipo como ele não gosta de brócolis, né? Isso reforça a ideia na mente da criança de que ela não gosta de brócolis. Então, evitar alguns comentários, algumas afirmações, porque as crianças também compram essas afirmações como verdade. E, ao mesmo tempo, evitar recompensas, né? Evitar trocar comida por recompensa. Então, se você comer a cenoura, você vai ganhar a sua sobremesa, né? Porque isso reforça que esses alimentos eles são ruins, né? Porque tem uma negociação aí, quer dizer, eu vou poder comer aquilo que eu gosto se eu comer isso aqui que é ruim, quer dizer, meus pais já estão dizendo que o negócio não é bom, né? Então a criança faz essa associação. Agora, uma outra coisa que eu acho que é muito prático e importante é envolver a criança no preparo do alimento, muitas vezes. Então, deixar a criança lavar o alimento, descascar o alimento, ajudar a montar o prato, dependendo da idade, né? Quando a criança participa, ela se sente mais no controle, e inclusive ela desperta mais a curiosidade para provar o alimento. Acho que essas questões vale bastante a pena. Agora, eu vou perguntar para o Matias agora, né? Nesse aspecto, né? Como tornar a refeição um momento então mais positivo e atrativo para a criança juntando essas informações?
Eu acho que tudo que vocês estão trazendo é muito importante e é um mix, né? Não tem uma dica específica, né? Mas, historicamente, eu acredito que também, primeiro, que não seja um momento repressivo, que não seja um momento onde tem que ser uma obrigação. Acho que isso é o básico, digamos assim. A gente não pode ter um momento onde a criança se sinta na obrigação de a fazer tal ou qual coisa, como tu disseste, para ganhar ou para ser aprovado pelos pais. Ah, ele é um bom menino, ele come de tudo. Isso não é legal. Ele se sente obrigado a comer coisas mesmo que ele não goste. Segundo ponto fundamental é entender que alguns momentos da alimentação são fundamentais. Para mim, esse ponto é chave, digamos assim. A alimentação onde eu vou ingerir a maioria dos grupos alimentares é no almoço e na janta. Nos cafés, nas refeições, digamos assim, claro que são importantes, mas não, em geral não contém todos os grupos alimentares. Então, deixar para esse momento, que vai ser sumamente importante, um momento onde essa criança não se alimente previamente. Porque se a criança comeu um pirulito, digamos assim, uma bala, um suco, uma bolacha, alguma coisa antes, ele não vai aceitar bem, não vai ter tanta fome e, ao não ter fome, sua aceitação e seu olhar para essa alimentação vai ser diferente. Então, criar um momento prévio, onde essa criança tem um momento onde não se alimenta, né, umas 3 horas, por exemplo, ou 3, 4 horas, um tempo especial, onde essa criança tenha fome, a aceitação aumenta enormemente, né? Só, eu digo assim, Túlio, eu te convido a comer um churrasco na minha casa, e te convido ao meio-dia e te sirvo o churrasco às 3 da tarde. Tu vai achar o churrasco o melhor do mundo, mas assim, não é porque seja muito bom, senão porque tu está com muita fome, então tua aceitação vai ser melhor. Claro que não vamos levar isso ao extremo nas crianças, mas digamos, eu quero passar essa mensagem. A criança não pode estar comendo uma bolacha meia hora antes de comer. Acho que esse momento, para ser atrativo, também tem esses dois pilares, nem obrigação e também entender que esse momento é especial e temos que preparar esse momento, né, para especial. Mas, Tamara, hoje não vamos ter o mitos e verdades, como Vamos, sempre, né? vamos ter sim mitos e verdades e dicas práticas. E o mitos e verdades, eu vou fazer um desafio aqui hoje. Então, o nosso desafio de mitos e verdades tem questões muito importantes. Eu vou fazer assim, um bate-bola. Eu vou dizer o primeiro mito, eu vou falar se ele, eu vou dizer a primeira frase, a primeira afirmação ou a verdade assumida e vou dizer se ela é um mito ou se ela é uma verdade. E vou começar com ela e eu vou passando a bola para vocês, tá? Então, eu vou começar comigo. Então, a primeira frase é: a criança precisa gostar de tudo logo na primeira vez? É um baita de um mito, né? É normal que ela recuse, a gente já falou isso aqui mais de uma vez, os alimentos novos, é normal, às vezes a mudança, outras crianças aceitam muito bem, e às vezes, como o doutor Túlio já falou, é necessário de 8 a 10 exposições ou mais para esse alimento. Às vezes a consistência, como é preparado, isso interfere para que essa criança tenha aceitação ao novo alimento. Então, o nome aqui é paciência, persistência, como o Dr. Matias adora dizer, sem pressão é a chave para a gente conseguir reverter essa questão. Então, é um grande mito que a criança tem que gostar tudo na primeira vez. Eu vou jogar É, segundo mito para você. Ou a verdade. é, eu acho que uma verdade importante é que sim, que as frutas em geral são de muito mais fácil aceitação que as legumes e as verduras, né? As frutas são geralmente mais doces, têm sabores mais familiares, texturas mais agradáveis e em geral todo mundo olha diferente uma fruta que uma verdura, né? E acho que isso tem um contexto. Mas, por outro lado, consumir muitas frutas também não é mais saudável, né? Consumir 5 laranjas, 6 maçãs, não vai tornar essa criança mais saudável porque consome ele. Senão, é muito mais importante entender essa diversidade, como eu sempre digo, né? Como todos nós dissemos, assim, legumes e verduras podem requer, digamos, exigir mais criatividade. O Túlio falou de fazer juntos, ir no supermercado junto, colocar diferentes temperos, experimentar com diferentes temperos, com diferentes molhos, às vezes, nos facilitam. Então, acho que temos que tratar isso. Mas sim, é verdade, as frutas são um pouco mais aceitas que as legumes e verduras. Entretanto, todos eles são fundamentais. E, Túlio, nos conta algum mito, alguma verdade, a ver? Sim, vamos lá. Uma questão que acho que é importante, né? Se a criança recusar, é melhor não insistir para não traumatizar.
É, já baseado um pouquinho do que a gente já falou, isso é um mito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar o seguinte: é claro que a exposição repetida facilita a aceitação alimentar, né? A aceitação de que aquele alimento faz parte de uma condição saudável de vida, mas você deve tomar cuidado realmente com situações onde você tem a imposição, né? Não é necessário forçar, mas também não devemos simplesmente desistir, né, nesse sentido. Então, a gente pode representar de forma leve, diferente, em outro momento, talvez seja um melhor caminho, quer dizer, você não trazer às vezes, o peso de que aquele alimento precisa ser consumido para a criança, não trazer a ela esse peso, é fundamental para que a aceitação ocorra, senão isso pode acabar gerando um inverso, né, uma situação inversa. Vamos, Perfeito. Tempera, vamos vamos, lá. vamos para a próxima fase, né? Frase, né, doutor Túlio? Temperar os legumes e verduras com alho, cebola ou ervas é errado? Mito. Já falamos até em outros episódios aqui do nosso canal que, desde que eles não contenham sal de adição, que é muito preocupante antes de 1 ano de idade, não é recomendado, usar as ervas naturais, os temperos e os que a gente chama hoje de punks, eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, que são as plantas não convencionais comestíveis, elas são extremamente estimuladas a consumir. Por quê? Faz com que o alimento fique com um sabor mais atrativo, ele melhora esse desenvolvimento do paladar, né? Ele facilita com que a criança tenha uma aceitação melhor e ela experimente coisas novas. Além do que esses temperos, né? Essas punks, elas são super nutritivos, né? Eles são super nutritivos. Então ele contribui de uma forma positiva não só para atratividade e palatabilidade, mas também como componente de nutrição interessante. Eu acho que se eu pudesse terminar aí com outro mito, muitas vezes nos perguntam, né? Será que se ele consome frutas cítricas, ele vai ter mais refluxo? Será que se ele come uma proteína à noite, não vai dormir bem? Acho isso claramente um mito, né? Então, não existe nenhuma influência, digamos, de alimentos cítricos ou não, em relação à doença de refluxo ou a refluxo fisiológico, né? Então, 100% tranquilo que a gente consegue tolerar claro, dentro de uma quantidade, né? Se a gente força uma criança ou essa criança consome em alta quantidade um alimento muito gorduroso e depois deita imediatamente, bom, aí são situações extremas, mas em geral nenhum tipo de alimento tem nenhum efeito para causar ou determinar alguma patologia gastrointestinal em geral. Isso é um mito. Vamos passar para a etapa de dicas práticas? Adoro. Vamos. Dicas práticas, Tamara. Que dica prática tu dá para os pais em relação a essa introdução de consumos de verduras, legumes e frutas? O que tu tem mais usado no dia a dia? Vamos lá, eu vou tentar trazer um compilado, mas vocês fiquem muito à vontade de me complementar, porque eu acho que essa que é a beleza do nosso podcast, né? As experiências e que cada um tem e a realidade de relação com vocês, com as nossas crianças. Bom, primeiro, faça as refeições em um momento sem pressão, evite briga, estresse, ameaça, recompensa, a gente já falou bastante disso aqui. Ofereça os alimentos mais de uma vez de formas de preparo, abordagens diferentes, às vezes até mesmo a exposição no prato, né? Também uma estratégia interessante. Dê exemplos, né? A gente tem que ser exemplo, né? Então, a criança precisa ver os adultos comendo para que ela se estimule a comer frutas, legumes e verduras. Então, não adianta eu estimular meu filho se eu mesmo não consigo comer. Usar cortes, né? Pratos coloridos, nomes criativos, às vezes isso estimula com que a criança também se alimente e escolha aquele momento como um momento prazeroso para ela, né? Não como uma obrigação, mas ela está sendo envolvida, que é um item também interessante. Envolver a criança nas escolhas, né? Desde uma escolha a um supermercado, ou falar mesmo escolha dentro de casa. Que fruta que a gente vai comer hoje? Que legume que a gente vai comer hoje? Vamos testar um novo? Vamos fazer um diferente? Vamos inovar? E a criança ser envolvida em todo o processo, desde a escolha, da compra, do preparo, sempre com muito cuidado, né? A gente sabe que a gente tem que evitar os acidentes domésticos, acompanhando a idade dessa criança, levar essa criança à feira, ao supermercado, né? Eu sei que às vezes é complexo levar uma criança a uma feira, a um supermercado ou um sacolão, mas é extremamente interessante que ela se familiarize
com aroma, textura, sabor, né? Isso tudo tem uma grande influência na escolha dos alimentos, né? Ativar esses sentidos das crianças, né? Todos os sentidos, os 5 sentidos, é interessante. Então a gente brinca, montar um arco-íris, incentivar esse consumo colorido, né? Uma coisa também super legal para que eles tenham esse envolvimento, isso acontece muito nas escolas, né? Faz uma hortinha, vamos plantar uma hortinha. Depois ele vai consumir o que ele plantou, às vezes um vegetal, né? Se for possível, às vezes quem mora em apartamento não tem tanto espaço, o espaço está mais reduzido, mas aqueles vasinhos menores. Então tem muita coisa, não liquidificar, né? Achar que o caldo liquidificado seja suficiente. Então isso realmente é uma coisa que a gente precisa considerar, né? É, todo esse contexto de alimentação. Eu acho que eu falei bastante coisa aqui, mas eu tenho especialistas médicos aqui que podem complementar se faltou algo de importante, de dica prática aqui para os papais, mamães e cuidadores. Ah, eu acho, Tamara, que tem muitas dicas, mas assim, também é conversar com o pediatra, né? O pediatra também tem muito conhecimento, conhece bem a família, sabe quem é essa criança, sabe do contexto cultural e social, e eu acho que isso é muito importante. Só que eu gosto muito, digamos assim, de explicar para os pais que esse é um processo diário, um processo de aprendizagem diário, e a alimentação não é somente ingerir nutrientes, é um contexto social. A gente se alimenta 4, 5 vezes por dia. A gente tem que ter prazer numa coisa que a gente repete tudo. E então temos que nos dedicar tempo, como tu disse, né? Então, investir numa coisa tão importante para nós e para nossos filhos. Então, investir tempo, investir em conversas, investir em tolerar brigas e tolerar birras também, né? Mas essa parte faz parte de um momento tão importante que é a alimentação na vida de uma pessoa. Então, esse para mim seria, digamos assim, um pouco esse aspecto de dicas práticas. Bom, da minha parte, eu acho que eu vou é, falar do ponto de que existem situações em que os pais, inclusive, eles perdem um pouquinho a força ou mesmo a crença de que elas vão conseguir vencer a uma dificuldade alimentar do seu filho, né? E chega a pensar um pensamento, olha, não adianta mais, eu já fiz de tudo, eu já tentei, que quebrei a cabeça, já fiz de um jeito, já fiz de outro, e não gosta mesmo, e tal. Não Então, desista, não desista. É isso. não, Não desista, é a frase desse podcast. não desista, exatamente. Há maneiras, sempre maneiras de alcançar esse sucesso. Muitas vezes a gente não tem uma orientação, não recebeu ainda a melhor orientação para que isso seja feito, mas isso pode ser resolvido, sim, há maneiras de ser resolvido. Então, buscar outras alternativas, outras fontes de informação, conversar novamente com o seu profissional de saúde, com o seu pediatra, com o seu nutricionista, que a tendência é que isso dê certo. Não desista. Perfeito. Essa daí já quase ficou as nossas considerações finais, não é? É verdade, do nosso podcast. Mas vocês têm alguma consideração final para esse podcast? Então, que parece uma pergunta simples, né? Como introduzir FLV na alimentação? Eu acho que, como tu trouxe no início, né, Tamara, é um tema preocupante, um tema bem presente. A gente vê em diferentes estudos, como o Enani, que praticamente um quarto das crianças nessa fase, na primeira infância, não consomem legumes e verduras, tá? E frutas. Então, é realmente preocupante. Mas, de novo, isso não vai acontecer de um dia para outro, senão implementando pequenos avanços dia a dia, né? Como tu lhe disse, não desistam, mas pequenas considerações, pequenos avanços, pequenos passinhos dia a dia são realmente importantes. Da minha parte, eu vou sugerir que não para trazer frutas, legumes e verduras para a alimentação do seu filho, você não deve forçar esta barra, mas ao mesmo tempo você deve criar espaço para que ele receba esses alimentos. E para isso, é diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, que podem tirar o apetite da criança, pode tirar a fome dela, e ela vai ter menos interesse por frutos, legumes e verduras. Então, muitas vezes, a disponibilidade desses alimentos industrializados em casa é esta presença desses alimentos que acabam dificultando a introdução ou o consumo adequado das frutas, legumes e verduras. Excelente, excelente. Um ponto que eu trago aqui também, acho que complementar e finalizar, né? É,
É sobre o que o doutor Matias falou do estudo Enani. Para quem não conhece, os papais e mamães, para nós profissionais é bem difundido. É um estudo nacional que envolveram mais de 18 mil crianças. Então, isso tem uma representatividade absurda em nossa realidade, né, de consumo, nossa realidade nutricional, e que isso realmente nos preocupa enquanto profissionais de saúde. E um outro ponto também, em complemento ao doutor Túlio, que também finalizo aqui, é que a gente tem que ter horário de início e de término de uma refeição. Então, às vezes a criança fica lá mastigando e isso interfere na próxima refeição. E aí a gente não consegue estabelecer todo esse processo que todos eles dois já disseram aí no decorrer do nosso episódio e em outros episódios também. Mas eu acho que esse é um desafio muito grande e que vocês têm, sim, sempre que contar com o apoio do profissional de saúde de confiança que, como o doutor Matias disse, conhece a família e tudo mais. Então, obrigada, doutor Túlio, obrigada, doutor Matias. Hoje o tema foi realmente interessante, parece simples, mas não é. E você que nos ouviu aí, muito obrigado por estar conosco aqui até o final. Traga suas dúvidas, compartilhe sua experiência, você, papai, mamãe, nossos colegas de profissão também. É muito interessante e enriquecedor a gente dialogar sobre esse tema que é tão fundamental. E em relação a isso, siga a gente nas redes sociais. Compartilhe também com seus colegas e vamos aguardar os próximos episódios. E agradecimento, obviamente, especial aos meus colegas que estiveram aqui comigo, mas aos nossos apoiadores. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.